e é com uma imensa satisfação que eu apresento um parceiro nosso de longa data, que está junto com nós desde 2006, desde o início, que é o professor Edson Imar de Oliveira Melo. O professor Edson é auditor público aposentado do Tribunal de Contas do Estado, economista, professor universitário, consultor do INLEGS. O tema de hoje é assuntos, orientações técnicas para a realização de políticas públicas a partir de projetos de lei propostos pelos vereadores. Possibilidades e ferramentas sem limites. Professor, contigo. Bom, obrigado pela apresentação, Jonathan. Gente, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa casa. Nós, como o Jonathan disse lá, longínquo, né, 2006, começamos o Bernard com a capacidade, a competência dele, e eu apenas como palestrante, né, ajudando a montar essa estrutura. Bueno, o nosso tema hoje, né, só a leitura da proposição do tema já levaria um bom tempo, né, pela expansão do tema. Ele está dizendo que eu tenho que subir aqui, que é para poder pegar melhor a imagem, né? Eu confesso que eu costumo fugir das câmeras, tenho essa tendência, né? Bom, então, quando nós falamos assim de questões relativas a políticas públicas, a primeira questão que se coloca é a seguinte, né? Quando nós devemos agir no sentido da promoção de políticas públicas? Por que nós chamamos isso de políticas públicas? Basicamente, nós chamamos de políticas públicas porque é a forma que o Estado tem de agir no sentido de formatar a sua existência junto aos cidadãos. Não esqueça que o Estado ele só existe porque nós o fizemos, né? O Estado é uma criação intelectual e abstrata nossa. Nós, cidadãos, fizemos o Estado. Então, nós temos o poder do Estado. E nós repassamos esse poder, designamos para alguém através do processo eleitoral. Mas o Estado é do cidadão. E ele está aí para atender o cidadão. Nós designamos gestores para atender os cidadãos. Isso quer dizer o seguinte, que toda vez que um gestor for fazer algum passo em que a situação for um pouco mais complexa, ele tem que ouvir os cidadãos. Ele não pode dizer, não, vocês me atribuíram a responsabilidade. Não, ele tem que ouvir quem constrói o país, que somos nós, cidadãos. Nós, trabalhadores, nós, vereadores, nós, aposentados, todos nós é que construímos o país. É mais ou menos como aquele filme ali que foi passado antes, né? O pessoal tudo quer que Deus faça milagre, mas o milagre somos nós, né? Não é Deus. Então, o Estado somos nós. Aí vem alguém, assume lá com ideias malucas, para um pouquinho, vamos antes ver se nós temos o respaldo da população para cometer esses atos. Para que se defina essa questão que chama de políticas, a forma de atuação, é o Estado em ação, defina políticas públicas, nós temos, no caso, né, do município, que verificar, no mínimo, duas situações. Primeira, se é nossa competência elaborar essa política. Como você sabe, o nosso grande pacto feito em 88, chamado de Constituição, com mais de 100 emendas, né, algumas atualizando, outras nem tanto, né, nós criamos uma insegurança jurídica com tantas emendas à Constituição. Isso gera, lógico, né, para o cidadão comum, gera sempre uma insegurança, né, que a maior parte das constituições no mundo, elas sofrem, ao longo de 100 anos, uma ou duas emendas. Não sofrem tantas. Mas nós aqui, a cada sabor de conjuntura, se faz uma emenda constitucional. Inclusive trazendo para dentro da Constituição matérias que não seriam de competência da Constituição definir. Por exemplo, número de vereadores. Mas isso aí é outra questão. Então, primeira questão, é nossa competência, lá na elaboração da Constituição,
esse tipo de política ficou a cargo do município, ou ficou a cargo do Estado, ou ficou a cargo da União. Então, essa é a primeira questão. Nós podemos elaborar uma política nesse sentido? A segunda questão é ali, ó. A quem cabe a iniciativa de propor um projeto de lei, uma alteração de lei orgânica ou de lei ordinária, um projeto de lei estabelecendo a política. E aqui nós vamos encontrar algumas questões que muitas vezes são mal entendidas, principalmente pelos executivos. Muitas vezes os executivos dizem, mas vocês não podem ter iniciativa disso, não podem ter iniciativa daquilo. Na verdade, essa questão de iniciativa ela só é altamente resistente quando nós vamos falar de aumentar despesas no orçamento ou de ingerir um poder no outro, ferindo o princípio da independência. Caso contrário, se vocês olharem, grande parte das despesas são hoje cometidas pelos estados, pelos municípios e pela União. Essas despesas começam onde? Começam na Constituição. E quem é que faz a Constituição? O Executivo ou o Legislativo? É o Legislativo. Então, é uma questão, gente, que nós temos que avaliar sempre. Nós podemos ou não criar essa despesa. No orçamento, eu não posso alterar o orçamento. Se eu fizer uma lei criando uma despesa, ela vai ter que ser levada adiante. Então, quando a gente fala de políticas públicas, eu falo políticas públicas no sentido de quê? De eu criar mecanismos, necessariamente, se eu vou criar uma forma de atuação, eu vou ter que ver os recursos para manter essa forma de atuação. Então, eu digo, questão da iniciativa é muito discutível que só cabe ao executivo a iniciativa, em termos de políticas públicas. Nem sempre. Muitas vezes cabe ao próprio Poder Legislativo, que pode alterar a lei orgânica. Por exemplo, criar um fundo para a agricultura. Nós vamos obrigar que o Executivo repasse um certo valor para um fundo de agricultura. Nós estamos criando uma obrigação para ele. Estamos criando uma despesa para ele. Ela vai entrar por onde? Ela vai entrar primeiro na alteração da nossa lei orgânica. E depois de uma lei ordinária estabelecendo a forma. Então, nós, vereadores, disciplinando o gasto. Então, mas o vereador não pode? Não. Vamos guardar a seguinte questão. Na lei orçamentária, cuja iniciativa é do Executivo, nós não podemos aumentar a despesa, mas nós podemos modificar a despesa. Tá? As competências municipais, hoje, consta lá do artigo 23, quase todas as do artigo 23 são cumulativas, não são exclusivas. O município, gente, no Pacto Federativo, ele é um ente residual. O que é isso, um ente residual? Nós só temos a sobrinha, aquela beiradinha ali, né? Sobrou um pouquinho ali e nós podemos fazer. Né? Porque, se vocês pegarem os artigos 21 e 22, é dado de mão cheia para a União e para os Estados. E no 23 que nós entramos ali, né? Na beiradinha ali, pegando uma sobrinha daqui e outra dali. Vejam bem, é a Constituição que nos colocou ali. Só que na Constituição anterior, nós não existimos como ente. Então, nem no 23 nós estávamos. Tá? Também vamos encontrar no artigo 30 da Constituição. Aí sim, aí o artigo 30 fala dos municípios. Ali traz mais algumas competências. Tá? Digo assim, grossa maneira, nós costumamos classificar as políticas em dois processos. A primeira delas é aquilo que a Constituição manda. E a segunda delas é aquilo que o governo... Quando eu falo da Constituição, eu estou falando de políticas de Estado. E depois tem as políticas de governo, que é o próprio governo que assume que propõe alguma coisa nesse sentido. Mas, considerando que nós não podemos fugir muito do regramento constitucional, quase todas as nossas políticas elas têm que ter um princípio constitucional. A Constituição de 88 define as competências para todos os entes da federação, não esquecendo, né, que lá no artigo 6 fala de direitos, e quando eu falo de direitos, eu tenho que falar de estabelecer políticas para o atendimento dos direitos. Tá? São direitos. Educação, eu tenho que ter políticas
tanto nacionais, como regionais, como municipais, tratando da educação. Nós estamos consagrando aqui que todo o cidadão tem direito a acessar alguma forma de educação, alguma forma de qualificação. Então, educação entra como sendo uma das políticas, provavelmente a mais abrangente. É que no Brasil, gente, quando a gente fala de educação, nós temos uma dualidade de pensamento, o que leva a pensar assim, né, quem atua mais na área, leva a pensar assim, ó, esse pessoal que cuida da educação deve ter transtorno bipolar. Porque se diz que a educação é o que vai transformar uma nação, por outro lado, ele joga a educação como despesa. Aí não dá. Ou nós acreditamos que a educação é investimento, ou nós firmamos pé que a educação é despesa. Se a educação é despesa, nós temos que cortar a despesa. Por quê? Porque estamos gastando demais. Se é investimento, eu não vou cortar investimentos. Investimento é aquilo que a gente joga hoje para colher no futuro. Mas está ali, educação. Mesma forma, a saúde. Saúde é um direito de todos os deveres do Estado. Educação deve ser provida pelo Estado em conjunto com as famílias. Eu preciso, para esse tipo de atenção, criar programas, criar políticas públicas que eu vou passá-las para os orçamentos mediante a figura de programas. Tá? Então, quando eu digo assim, nós temos competências, aqui estão as nossas obrigações dentro das nossas competências. Alimentação, totalmente negligenciada a questão da alimentação nesse país. O máximo que se faz é dar um vale alimentação. Tá? Mas não temos política sobre alimento no país que leve em conta o alimento como um projeto de saúde de um povo. Nós não temos isso. Nem tão pouco temos um projeto de alimentação considerando como meio de ganho para pequenos e médios produtores. Nesse país, nós só nos preocupamos com os grandes produtores. Esses têm crédito subsidiado, financiamento subsidiado de máquina, garantia de preço mínimo, seguro, etc. e tal. É que, na verdade, né, gente, o nosso país é um país preocupado com as elites, não é preocupado com as massas. Vamos preocupar com as elites. Então, a gente toda hora ouve informações, as mais interessantes, né, no sentido de, olha, empresa lá quebrou, o governo foi e socorreu. O pessoal lá do campo está devendo não sei quantos milhões, o governo vai lá para fazer uma anistia. Os bancos agora não têm para quem emprestar, o governo criou um empréstimo compulsório. Não aquele compulsório que o Banco Central faz, mas aquele que eu tenho dinheiro sobrando, não tenho para quem emprestar, eu vou lá e dou para o Estado me paga, mesmo que o Estado não precise. Então, é um país muito focado nisso, né, gente? Muito focado em manutenção das elites e pouco preocupado com a massa. A figura do trabalho, a moradia, nos municípios, políticas públicas no sentido de garantir moradia aos cidadãos. Isso é uma política que não pode ser isolada do município pelos valores que correm, tem que haver o auxílio da União, do Estado. Né? O transporte, o lazer, a segurança, a previdência social. Veja, gente, eu estou falando de direitos sociais. Se vocês começarem a olhar, alguns aqui só estão escritos ali. Porque, no fundo, nós acabamos não atendendo conforme a previsão da Constituição. Proteção à maternidade, proteção à infância, assistência aos desamparados, a falta de Constituição. Então, atendimento dos direitos sociais. Né? A Constituição diz que são nossos direitos, então nós vamos criar mecanismos para atender. Esses mecanismos vão se passar por onde? Se passar por políticas públicas. Ou o Estado faz, ou o Estado autoriza que alguém, em seu nome, assim o faça. Eu não vou descrever tudo que está no 23, né? Só coloquei alguns itens em vermelho. Cuidar da saúde e assistência pública. Então, nós precisamos ter políticas de saúde, como é que nós vamos fazer, como vamos atender. Políticas preventivas, quase não se faz políticas corretivas. Né? Nós, aqui no Brasil, nós não temos o hábito de fazer políticas preventivas de saúde.
Então, nós vamos fazer hospitais e postos de saúde. Hospital e posto de saúde é para atender o doente. Mas como é que nós vamos fazer para fechar a fábrica de doentes? Essa é a questão maior. Então, fazer uma política para fechar a fábrica de doentes. Onde é que nós vamos atuar? Bom, primeiro vamos fazer o seguinte: onde é que estão as maiores necessidades e onde é que estão os maiores geradores de doença? Em que áreas da cidade isso acontece mais e por quê? Será que a doença vem pela falta de água tratada? Água que chega em casa com algum grau de purificação? Será que ela vem pela falta de saneamento? Será que ela vem pela falta de controle nutricional? Será que ela vem pela falta de uma pavimentação de via? Será que ela vem por uma submoradia? Ela entra necessariamente por todos esses elementos. E aí você sabe, pelo quadro que eu pintei, você sabe quem são os maiores frequentadores. Tá? Assistência, coloquei lá embaixo, construção de moradias e saneamento básico. É que, quando a gente fala assim, saneamento básico, quase ninguém gosta de saneamento básico, quase nenhum prefeito quer gastar dinheiro com saneamento básico. Por quê? Obra enterrada ninguém vê. Todo mundo gosta de obra que saia do piso para cima. Obra enterrada ninguém vê. Então, embora ali, competências são competências cumulativas, competências comuns, mas, dentro daquilo que os direitos sociais do artigo 6º pregam, e aqui estabelecem algumas dessas situações, nós não atendemos. Lá no artigo 30, então, traz as questões próprias do município. E ali, o primeiro inciso, legislar sobre assuntos de interesse local, o primeiro inciso ele teria que ser interpretado mais amplamente, não restritamente. Por que mais amplamente? Assuntos de interesse local envolvem uma série de questões. Embora não seja política pública, envolve, inclusive, o número de vereadores da Câmara. Isso tem que ser interesse local e não colocar numa Constituição. Quem tem que discutir o tamanho da Câmara, dado a sua necessidade, a sua cultura política e a representatividade, é o próprio município. Veja bem, que nos toca diretamente, a primeira coisa seria isso, é nós definirmos como será a nossa representação. Aí, quando a gente fala disso, eu encontro gente dizendo, mas aí o cidadão vai dizer que vão gastar mais. A Constituição nos botou limite de gasto, então não vamos gastar mais aumentando. Se a legislação nos permite aumentar o número de vereadores, nós vamos gastar mais aumentando. Só que esse cidadão que vai lá dizer que nós vamos gastar mais, ele não tem noção da figura chamada de representação popular. O vereador representa segmentos. Os vereadores representam segmentos. Então, quanto mais segmentos eu tiver representada, a Câmara, representada a Casa, mais essas pessoas terão a oportunidade de expressar suas necessidades, ou mesmo de brigar por suas necessidades. Numa Câmara de elite, só vai encontrar o atendimento do recurso público para as áreas mais elitizadas da cidade. Ela não vai para a periferia. Agora, quando tu começa a botar representantes que também brotam lá na periferia, ele vai trazer a necessidade dele lá. Vejam bem, nós falamos muito da questão da participação popular. Temos que ter participação popular. Aí o pessoal tenta fazer. Mas a maior parte das pessoas não vem para a participação. Muitas vezes, quem é que vem para a participação? Aquele cara que tem interesse maior na cidade. É aquele cara que quer que se aumente a área construída, se aumente o limite vertical de construção, que se permita certas concessões dentro da área central, esse vem para brigar. O lado da periferia, que é vir brigar por habitação, por água, luz, saneamento, transporte, escola, posto de saúde, ele não vem. Então, esses
esses direitos que eles têm acabam não chegando, muitas vezes, ao centro de decisão. Por outro lado, assim, nós encontramos poucas cidades onde se orienta o gasto pelo índice inverso do IDH. O que é isso? Eu vou gastar mais lá na periferia, onde as pessoas precisam mais, e menos no centro da cidade. O que é comum nós vermos? Comum nós vermos. O prefeito asfalta o centro da cidade, o prefeito bota mais pontos de luz no centro da cidade, bota abrigos de ônibus melhor no centro da cidade, e não leva isso lá para fora, para a periferia. Por quê? Porque ali no centro da cidade está quem cobra dele. E lá na periferia, o pessoal que não consegue nem sair da vila, que nem transporte tem. Gente, isso não é uma pregação, algum tempo atrás, o pessoal diz, tem uma pregação ideológica. Não, não é uma pregação, gente. Perguntar para vocês assim, ó, como é que eu meço a força de uma corrente? A resistência dela é medida por onde? Pelo elo mais fraco. Como é que eu meço a força de um país? Pelo seu segmento mais fraco. Por aqueles desvalidos. Por esse é que eu meço a força de um país. Não é como muitos dizem pela elite. Eu teria mais questões aqui, né? Organizar, prestar diretamente sobre regime de concessão ou permissão de serviço público de interesse local, incluindo transporte coletivo. Transporte coletivo faz parte, né, de uma obrigação. Educação infantil e ensino fundamental, atendimento à saúde, ocupação do solo urbano. Vejam, isso aí está nos tocando diretamente. Como é que nós vamos atender isso? Mediante políticas públicas. A questão da educação infantil, por exemplo, ela hoje está bem aberta. Hoje, a obrigatoriedade de atendimento de creches a um percentual, inclusive, que era para ter sido cumprido, que a maior parte não cumpriu, 50% das crianças em idade 0 a 3 anos estarem em creche, não foi atendido. A maior parte do município não conseguiu isso ainda. E até uma questão bem interessante para discutir, não é? Se caberia ao Estado fazer diretamente ou se caberia ao Estado, como se diz hoje, no termo moderno, terceirizar essa atuação. Considerando, né, que nós, aqui no Estado, estamos tendo mais uma revolução demográfica, o que é a revolução demográfica? Nós estamos diminuindo o nosso ritmo de crescimento aceleradamente com a redução da natalidade. Menos crianças nascendo. E aí, assim, eu vou fazer uma creche para um número de crianças hoje, sabendo que a tendência é o decréscimo de novos nascimentos. Será que caberia o Estado fazer isso com todas as questões permanentes, ou será que caberia o Estado terceirizar, tentar ver se alguém entra nesse mercado gerando uma creche ou coisa assim? Vejam bem, o nosso Estado, nessa figura dessa transição demográfica, o nosso Estado hoje está com um número de idosos muito mais alto do que quase todos os demais estados da federação e com um número de nascimentos muito menor. Algum estatístico poderia querer juntar as duas coisas e dizer, está vindo estado muito velho, né? Os velhos não conseguem fazer mais nada, não nasce mais criança. Não, mas não é isso, né? Não é isso aqui. O nosso Estado também teve uma evolução educacional muito forte, o que levou a que muitas mulheres preferissem primeiro ter uma afirmação profissional para depois, então, executar o papel de mãe. Então, tu vai encontrar assim, taxas de nupcialidade mais avançadas, né? E aí o primeiro filho começa a acontecer, a maior parte, tem exceções, né? A maior parte das pessoas que vão se formar, primeiro o filho começa a acontecer lá pelos 25, 26, 27 anos. Vejam bem que há não muito tempo atrás, nós tínhamos aquela taxa de nupcialidade de homens com 24 e mulheres com 18. Lá no passado era 21 para 16. Homens com 21, mulheres para 16. Então, houve uma mudança e agora uma nova. Agora, homens com 28 e mulheres com 24. É a nova moda de taxa de nupcialidade. Porque todos estão investindo mais, primeiro,
na profissão para ir deixando a parte do matrimônio para casa. Também, não sei se vocês têm notado, mas constantemente aparece nos jornais os famosos filhos cangurus. Não sei se vocês já ouviram falar do filho canguru. É aquele que está com 28, 29, 30 anos e ainda não saiu da casa do pai, não saiu da bolsa marsupial. Né? Tá? O filho canguru, ele está lá, está pronto, mas não vai. Tá? Então, de novo, nós temos uma transição cultural também nessa área. Tá? E é lógico que, nesses casos, eu tenho que pensar muito bem nas políticas que eu vou fazer. Vou fazer creche. Não, porque agora disseram que vão fazer creche, trazer creche para cá. Calma um pouquinho, gente. Vamos examinar qual é a nossa tendência em termos de novos nascimentos. Se continuarem nessa situação de uma contenção, é muito bom, de repente, a gente terceirizar, melhor terceirizar do que construir. Agora, façam uma política pública, para outra ponta. Qual é a outra ponta? Para os idosos. Aí sim, no lugar de criar creche, vamos começar a pensar em asilos. Vejam bem, ó, a vida é ingrata, né? A vida é ingrata. Quando o velho ajuda a sustentar a casa, tu fica com ele. Quando cai a renda da família, o que tu faz? Te descarta de quem é peso. Nós encontramos muito disso. Pessoas largando os idosos em asilos ou em clínicas. Te descarta. Porque ele não está mais ajudando, ou a ajuda dele é menor do que o gasto dele, então te descarta. Então, o que vai aí? Vai que a gente comece a pensar em políticas públicas para idosos, criando áreas de lazer, criando asilos. Não esqueçam que também a questão da mobilidade, da movimentação urbana, tem que estar focada para esse pessoal mais velho. Tá? Meio-fio com uma determinada altura, rampa de acesso, banco com espaço para acesso, etc. E tal. Basicamente, na rua, nós temos que cuidar dessas questões. Né? É uma forma, é uma política, uma forma também de atender um segmento da sociedade que está crescendo muito, tá? E que precisa necessariamente, até mesmo porque em muitas cidades nós temos o valor da aposentadoria, o valor das aposentadorias recebidas pela cidade, quase do mesmo tamanho do FPM. O valor que entra do INSS pagando aposentados em muitas cidades é quase igual ao valor do Fundo de Participação dos Municípios. Então, veja bem, olha a força que esse pessoal está chegando. Tanto é que tem cidades aqui do interior que já andaram fazendo campanha para os idosos se mudarem para lá. Estavam dando isenção de IPTU para quem fosse para lá. Aí, pá, mas ele vai isentar IPTU para o pessoal? Sim, mas tu perde no IPTU, mas tu ganha no FPM, porque quando ele declara o imposto de renda dele lá, o FPM vai para lá. Outra coisa, vocês sabem que pessoa é dinheiro no município. O FPM considera o número de habitantes. Criança na escola é dinheiro para o município, porque vem o dinheiro do Fundeb. Então, muitas vezes tem que olhar isso. Olha, política vamos fazer uma política para atrair gente para cá. Atrair emplacamento de veículo para cá. Por quê? Porque isso representa ingresso de recursos dentro do município. Tá? Então, eu digo, olha, essas situações previstas no artigo 30, elas nos permitem uma grande gama, né, de entendimentos de fazer políticas. Né? Também a questão da ocupação do solo urbano. Né, gente? Há muita especulação. Tem gente que tem um terreno, tem gente que tem a fazenda encostando na principal avenida da cidade. E aí o município continua cobrando ITR quando já era para cobrar IPTU dele. Fazendo o cara está ali na principal rua da cidade. E nós não temos nenhuma política urbana para dizer, fulano, quem sabe tu ajuda a cidade a crescer. Para de especular com essas áreas. Então, nós temos, como eu digo, várias questões, né, que, conforme a nossa avaliação, a nossa percepção, vai nos levar a propor determinadas políticas nesse sentido.
Também, quando a gente fala de política, é importante falar dos papéis do Estado. Tá? Com o passar dos tempos, nós vamos inserindo novas atribuições ao Estado. Século XVIII e XIX, os objetivos do Estado limitados a quê? Justiça, segurança e defesa. Então, falando, orçamento público era para o pessoal da área da justiça, o pessoal que fazia o policiamento e o pessoal das milícias, da área militar, né? Marinha, Aeronáutica, defesa. Isso é que gastava o Estado. A partir do momento em que nós temos aprofundamento e expansão da democracia, a responsabilidade do Estado, dos Estados se diversificaram. Não apenas em razão disso, né, mas, na verdade, a grande ruptura do papel do Estado, ela se dá a partir de uma crise. Não vou contar toda a história, né, porque o pessoal que não é economista, de repente, não conhece. Né, mas, assim, ó, nós tivemos uma grande crise e alguém disse, não, quem sabe, então, bota o Estado dentro da economia. E, a partir daí, o Estado começa a ocupar espaços dentro da economia. O Estado passa a ser, ele, um gastador. Ah, se isso aí foi feito para salvar os ricos ou não, claro que foi feito para salvar os ricos, né? Mas, a partir dali, o Estado passa a ter uma atuação mais forte dentro da economia, quer dizer, criando orçamentos para atender. Né? O papel do Estado, atualmente, o que quer é promover o bem-estar. A democracia fez isso, né? A participação das pessoas, os meios de comunicação foram abrindo. Vejam bem, gente, nós temos algumas questões interessantes. Hoje, com todo esse volume de informações, nós não temos mais dificuldade de conseguir informação. Nós temos, às vezes, dificuldade de como interpretar a informação. A informação está ali, tu entra na internet, está tudo ali. Então, não há aquele. Antigamente tinha dificuldade de conseguir informação. Às vezes eu gosto de dizer, o pessoal que já assistiu sabe que eu gosto de comentar isso, né? Eu, quando fiz o ginásio, eu sou do tempo do ginásio, segundo grau, ginásio científico, nós íamos pesquisar na biblioteca em enciclopédias. Eu acho que a maior parte do pessoal que tem menos de 30 hoje nem sabe o que é enciclopédia. Qualquer coisinha o cidadão vai lá para o Google, né? Bota lá e sai tudo. Né? Eu sou do tempo de pesquisar. Enciclopédia, baixa lá 5, 6 livros, fica lá pesquisando. Barça, Delta La Rússia, etc. E tal. Tá? Então, a informação fez com que a democracia também evoluísse. As pessoas tomam mais conhecimento, têm mais informações. Instrumentos como rádio, jornal se tornaram mais populares. Agora, as mídias sociais, embora com muito lixo, muito mais lixo do que coisa interessante, mas elas estão aí, diariamente. Tá? Então, isso faz com que o crescimento da democracia leve as pessoas a reivindicar os seus direitos. Então, isso obriga o Estado a ampliar a sua gama de atuação. E a gente é o Estado promotor do bem-estar social, porque olhe lá o que falou falou o artigo 6º, lá. Direitos sociais. O que é? Direitos das pessoas para quê? Para que se possa chegar a uma ideia de bem-estar social. E vejam bem, ó, a figura do bem-estar social, embora esteja presente na nossa Constituição, para muitos ela não é entendida como o Estado atuando assim. Para muitos entendem, principalmente o pessoal da corrente liberal, eles entendem que não pode ser o Estado atuando, que a pessoa tem que buscar com seus próprios meios. Então, aí começa a fazer programas de exclusão. Em decorrência desses papéis, coube ao Estado desenvolver uma série de ações, atuar diretamente em diferentes áreas, tais como saúde, educação e meio ambiente. Então, o Estado atuando. Né? E vejam bem que o Estado atua tanto que hoje a gente discute a questão do orçamento, tanto do município, como do Estado, como da União. A gente discute por quê? Porque ali estão consagrados esses gastos. Então, o Estado atuando, nós vamos discutir os gastos. Onde é que ele vai fazer, como vai fazer esses gastos. Né? Se nós pegarmos, gente, só para um painel assim, um pouquinho diferente dessa situação, se nós pegarmos a nossa situação, a nossa realidade hoje, nós vamos ver que o Estado está tentando segurar alguma coisa que está muito complicada. A partir do momento em que há
falhas na condução da política econômica, que levou, né, a nós entrarmos nessa situação mais crítica, gerando baixa de renda, as rendas das pessoas baixaram, gerando desemprego, porque se tu tira a renda de um, tu tira o emprego do outro. Por quê? Porque nós vivemos dentro de um processo econômico cíclico. Se alguém tem dinheiro e se vem e gasta, quando esse gasta, ele garante o emprego do outro. Agora, quando tu começa, corta recursos, tu cortou recursos num lado, lá no final, o efeito dominó, aquele, lá no final da cadeia, alguém perde emprego. E aí nós vamos ver o seguinte, quando nós cortamos recurso, baixa renda e alguém perde emprego, o que acontece com o Estado? Arrecada menos. A renda do Estado, a arrecadação do Estado também cai. Só que, no mesmo tempo que a arrecadação do Estado cai, essas pessoas que estão com renda menor ou desempregadas passam a exigir do Estado uma atuação maior. Vocês querem ver o seguinte, esses dias estava vendo, o pessoal dos planos de saúde estão brigando, por quê? Porque há uma redução constante de assinatura de planos. Por que o cara cancelou a Unimed dele lá? Ele está desempregado. O que ele vai usar agora? Vai usar o sistema único. E o outro lá que tinha um filho em escola particular, ele perdeu o emprego, ou perdeu renda, ou não recuperou a renda, o que ele faz? Ele tira da escola particular e leva para a pública. O que eu estou dizendo para vocês? Que nesse momento em que a renda cai, o Estado é mais exigido. Nesse momento que a renda, a maior parte da população cai, o pessoal vai, claro, recorre ao Estado para tentar manter um certo padrão de vida. E como é que o Estado faz para atender esse padrão? O Estado vai lá pedir dinheiro emprestado. Quem é que empresta dinheiro para o Estado? Aqueles que têm recurso. Quem é que tem recurso? Aquele empresário rápido, que quando viu que a crise se avizinhava, vendeu os bens e ficou com moeda. Como ele não tem como gerar efeitos de produção que lhe deem lucro, nesse momento ele é o grande emprestador do Estado. Ele vai lá com seu dinheirinho e compra títulos do governo. É o grande emprestador do Estado. Vejam bem, é o que a gente chama, né, o capitalismo de Estado. Se eu não ganho na minha produção, eu ganho no juro. Essa é a situação que nós estamos hoje, gente. E essa situação que nós estamos vivendo hoje. Não é nenhum fantasma. Estamos hoje. E hoje nós estamos com um Estado que não consegue se mexer. Por quê? Não pode buscar nova dívida, mercado externo não funciona, empresário nacionalista que esteja disposto a investir para arriscar no país não tem, e nós todos ganhando cada vez menos, cada vez cortando mais salários, cada vez cortando mais recursos das pessoas, afora essa incerteza que nós estamos vivendo com relação ao amanhã. Vejam bem, quando alguém disse que ia votar a Previdência lá, o pessoal começou a olhar e disse, vai me atingir? O que todo mundo faz quando acontece isso? Fica se encolhendo, né? Ninguém sai para gastar. Ninguém compra uma casa nova. Ninguém arrisca comprar uma casa nova, comprar um carro novo. A incerteza nos faz encolher. Quando nós nos encolhemos, paramos de gastar, o Estado cai mais ainda. Vejam bem, é uma questão interessante que muitas pessoas precisam entender, que nós vivemos muito de expectativas. Se as expectativas são favoráveis, nós arriscamos. Se são desfavoráveis, nós nos encolhemos. E aí, o que eu tenho que pensar? Com o pouco dinheiro que eu tenho lá no município, que tipo de políticas eu posso fazer para, no mínimo, tentar salvar alguns segmentos da minha sociedade? Como é que eu posso, no meu município, com pouco dinheiro, investir para tentar manter um certo nível de renda e de emprego? Que, no fundo, quando a gente fala Estado de Bem-Estar Social, eu estou falando o seguinte, olha, eu vou tentar fazer com que as pessoas aqui tenham meios de sobrevivência. Só que o meu dinheiro é muito escasso, então eu tenho que pensar muito bem para onde eu vou levar isso. Que tipo de gasto eu vou fazer? Qual é a minha orientação nisso aí? Políticas voluntárias podem ser entendidas como Estado em ação.
é o Estado implantando um projeto de governo através de programas e ações voltados para setores específicos da sociedade. A formação de políticas públicas se constitui de programas e ações. Né? Lá no nosso plano plurianual, a gente trabalha com isso. Né? No nosso plano plurianual, que é o plano de governo, alguns são até planos estratégicos de governo. O que nós fizemos lá? Nós vamos estabelecer alguns programas para atender às necessidades das pessoas. Esses programas envolvem ações. Tá? Questão de licionar, por exemplo, criar uma escola, né? Ampliar o estudo, envolve ações. Eu tenho que contratar professor, contratar equipamentos, isso e aquilo. Então, envolve ações. Né? O que fazer. Né? Metas e objetivos. Isso é uma questão interessante, que eu costumo dizer bastante. Nós teríamos que começar a montar o nosso orçamento em cima de diagnósticos de realidade para, a partir daí, estabelecer metas. O diagnóstico ele deveria começar no debate político para eleição. Escolher o nosso representante. Ali deveria começar o diagnóstico. Quer dizer, eu vou ser candidato a prefeito, por quê? Porque tem falha lá, porque tem falha lá, porque tem falha lá. Eu tenho diagnóstico. Se eu conseguir, através de uma boa Secretaria de Planejamento, quantificar esse diagnóstico, melhor ainda. Se eu tiver lá uma Secretaria de Planejamento que está medindo os fenômenos da cidade e quantificando, melhor ainda, porque aí eu vou atacar aquele fenômeno que marca a dimensão pior, a dimensão mais preocupante. Então, atuar no sentido de definir onde é que nós queremos chegar, quais são os nossos objetivos, né? Onde chegar, as estratégias de ação, o como fazer, devendo pelos resultados ou mudança no mutual. Aí vem uma outra questão também interessante. O pessoal é candidato para quê? Eu me recordo de um candidato que ganhou a eleição dizendo o seguinte: nós vamos fazer tudo o que eles estão fazendo e vamos corrigir o que eles estão fazendo de errado. E ganhou a eleição. Qual é a proposta dele? Nenhuma. Não tinha nenhuma proposta. Só ele disse, olha, vamos corrigir o que eles estão fazendo de errado. Tá, mas o que eles estão fazendo de errado? Não, eles estão fazendo de errado, mas o que está fazendo de errado? O pessoal de Xangri-Lá pediu para não falar em futebol, né? Mas eu perguntar para o Natão, Natão Renatão, lá, Natão, o que tem errado, Natão? Claro que ele sabe. Mas como corrigir, Natão? Claro que ele sabe. Isso é uma questão de tempo. Tá? O que tem de errado? Eu costumo dizer o seguinte, principalmente para quem joga futebol, né? Se tu não sabe por que ganhou, certamente nunca vai saber também por que perdeu. Ele tem que saber, ganhei por quê e perdi por quê. Professor... Eu preciso avaliar aqui o seguinte, ó, o que eu preciso fazer e qual é o resultado? Qual é a dimensão? Ah, eu tenho lá 15% de analfabetos com mais de 15 anos. Gente, eu tenho que atacar isso. Lá na minha cidade eu não tenho mão de obra qualificada para pedreiro, para encanador. Eu tenho que atacar isso. Então tem uma dimensão. Para quê? Para gerar oportunidades para essas pessoas. Não, é só complementando, é pertinente a gente comentar um pouco sobre políticas públicas. Acho que o grande problema do governo e do Brasil em si é que nós não temos políticas de Estado. E acho que daí o professor poderia complementar um pouco nesse sentido. Nós temos políticas de governo. E eu acho que isso atrapalha um pouco o desenvolvimento, inclusive dessas políticas públicas. Na verdade, assim, quando nós falamos de políticas de Estado, nós temos educação e temos saúde. E morreu. Ah, agora vamos fazer uma política da Previdência. Para um pouquinho, gente. Vamos salvar o país cortando o gasto da Previdência? Qual é a nossa política industrial, gente? Não sei se vocês viram que o Brasil só perde espaço na competição no mundo industrial, só perdemos espaço. Nós só caímos nisso. A nossa política agrícola é assim, ó, o grande produtor tem tudo para plantar, mas eu não vou discutir nada mais além disso. Então, falta que tem assim, uma política no sentido de promover avanços, de promover processos intelectivos na área da informática, na área da química fina, na área dos conhecimentos, na área da biotecnologia.
Nós não temos, isso aí são pessoas isoladas, não há uma ligação. Tanto é que quando um dos maiores institutos desse país, que é o Fiocruz, joga uma informação para a rua, o pessoal vai correndo contestar. Vai correndo contra, mas não é isso. Parei um pouquinho, gente. Aquele pessoal lá está há 20 anos estudando isso. Está há 20 anos estudando essa matéria que o nosso ministro foi lá criticar. Por quê? Porque lá já era. Agora, o que eu precisaria? Eu precisaria ter outras tantas estruturas para fazer isso. Universidades têm que ser geradoras de conhecimento. Aí o que tu faz agora? Tu começa a cortar desenvolvimento de conhecimento. É lógico, gente, que nós sabemos que, nesse país, cada novo governante que entra quer botar sua marca. Quer fazer com que os passados sejam jogados para debaixo do tapete. Agora, cabe a quem segurar essa questão? Cabe ao parlamento brasileiro, que sai do legislativo municipal, passa pelo estadual e vai ao Congresso Nacional. Os vereadores no município são os garantidores da continuidade dos processos políticos. Assim como são personalidades que devem atuar junto até a Assembleia e junto ao Congresso Nacional. Aquilo que vocês discutem na sua cidade tem que repercutir lá em cima. Agora, é lógico, eu sempre digo, para ti gerar um processo de repercussão desses, tu tem que ter, no mínimo, coragem. O cidadão, quando chega o deputado lá, fica lá se encolhendo e puxando o saco, não vou fazer crítica para o deputado, que ele manda dinheiro para o município. Só um pouquinho, gente. Um pouquinho. Nós temos como representação um grupo de pessoas que está vendo a casa cair. E nós não vamos brigar por isso? Nós vamos ter que constantemente estar... Ah, mas é o meu deputado. Tudo bem, eu votei nele. Tem muita gente que eu votei e eu vou lá cobrar. Acho que é obrigação, inclusive, né? Então, eu me recordo do vereador de Porto Alegre aqui, que volta e meia almoçava comigo, o cara, pô, parece que tu não votou em mim. Eu não votei em ti, mas eu quero que tu faça isso. Aí encontrava com ele de novo no almoço, lá ele almoçava comigo. Pô, parece que eu não votei. Votei em ti, mas é isso que eu estou pedindo agora. Começa a pensar nesse tipo de coisa. Quando eu falei para ele lá, muitos anos atrás, a orla de Porto Alegre é um lixo. Vai a Montevidéu lá e tu vê que aqui é uma orla de uma cidade de um porte tamanho da nossa. Não, pois é que nós ganhamos o prêmio. Tu pode ganhar o prêmio que tu quiser. Isso aqui está um lixo, está uma porcaria. Agora arrumaram tudo, né? E vão arrumar mais ainda. Ah, mas, pô, para um pouquinho, isso aqui é... Imagina o seguinte, eu tenho conhecidos do Brasil todo. Lá vem o pessoal do Tribunal de Contas lá de Manaus, vem para cá e eu vou passear com vocês na orla. O cara, pô, no meio do mato aqui, com os maricá caindo aqui, botando espinha na nossa cabeça. Então tem que ter um lugar bonito. Olha aqui, isso aqui é a minha cidade, ó. Aqui que eu moro. Aqui tem um rio. Né? Como digo, nós temos que pensar nessas questões, né, e não nos omitir, não nos encolher. Tá? Bom, então, vou dizendo, aqui nós temos a questão da política, aí conforme aqui ela vai levando, onde é que nós vamos cair? Nós vamos cair na questão da legislação que estabelece planos plurianuais, leis de orçamentárias e lei orçamentária anual. O plano plurianual é o plano, por excelência, onde se deve começar a discussão das políticas públicas. É lá que começa a questão. Tá? Planejamento de programas, ações e metas, objetivos, constitui também objeto de estudo da própria administração pública, entendida como atividade do Estado, que deve organizar o funcionamento dos serviços públicos prestados à sociedade. Ora, na maior parte dos municípios, eu não tenho nenhuma secretaria de planejamento, nem uma assessoria de planejamento. O que eu conheço, na maior parte dos... São 497, eu vou botar assim, ó, grosso modo, 350 municípios nossos. Quem faz o PPA é o contador. Não é uma secretaria de planejamento. Não há uma secretaria de planejamento que colete dados, que colete informações, que veja a repercussão de um ato do executivo. Quem é que faz? É o contador. Agora, vocês imaginam o seguinte. O contador tem 50 mil coisas para fazer. Ele tem que cuidar do CAPC, cuidar lá do desintegra do documento para o tribunal, manter a contabilidade em dia, né, cuidar dos PAD, etc. Então, é uma loucura o que ele tem que fazer ali. Aí chega o prefeito e pede, fulano, faz o PPA. Ele não vai dizer que não. Por quê? Porque já é uma tradição fazer.
Mas aí o que ele faz? Qual é o plano plurianual que ele faz? Como vocês sabem, né, a partir do Windows, nós criamos os sistemas de copiar, colar. Então, o que a gente faz? A gente faz copiar, colar e muda o valor, atualiza o valor. Qual é a inflação do 4 anos tanto? Então, bota lá. É lógico que isso não é plano plurianual. Porque nós não estamos discutindo nada. Nós não estamos nem vendo se os indicadores se moveram ou não. Então, quando fazer uma política pública, eu tenho que saber, primeiro, qual é a necessidade, segundo, qual é a dimensão da necessidade. Para, a partir daí, eu disse, então, vamos criar um esquema para atuar nisso aqui. Vocês querem ver uma coisa? Política de rendas do município. O que o município faz com relação à política de renda? Em primeiro lugar, assim, ó, a maior parte dos prefeitos hoje não passam de meninos mimados. O que é menino mimado? É o filho do pai que tem dinheiro, o pai dá a mesada para ele, termina a mesada dele, ele vai lá correndo e pede mais dinheiro para o pai. A maior parte dos nossos prefeitos é assim. Não busca eficiência no trabalho, não busca o controle da despesa do trabalho, porque quando falta dinheiro, o que ele faz? Ele vai lá na Câmara e manda um projeto para alterar o IPTU. É o que eu digo, ele vai lá no pai pedir mais dinheiro. Mas ele está sendo eficiente no gasto? Certamente que não. Mas ele sabe bater na portinha lá e pedir mais dinheiro. Mas qual as outras variáveis? Gente, tem outras tantas maneiras de nós tentarmos tornar mais eficiente a renda. Começa avaliando a questão das informalidades que nós temos no município. Não tem como dar um trato melhor para aquelas informalidades, fazendo com que algum dinheiro venha para o município? Não tem como eu pegar um grupo de pessoas e aperfeiçoá-las no sentido de que eles possam ter rendas melhores? Tem lugares, às vezes, em que tu vai olhar, pô, o pessoal lá conseguiu um negócio fantástico, né? Não sei se tem alguém aqui de Vacaria, mas a última vez que eu estive lá, eles tinham um programa de melhoria de renda do pequeno produtor, onde eles estavam ensinando o pessoal a cultivar mirtilo, framboesa, morango e amora. Gente, se vocês percorrerem o interior paulista, vocês veem que tudo que é produto que existe no mundo de frutas, São Paulo produz também. As cidades criam programas para atender isso. Então, vamos criar um programa de artesanato. Está saturado de artesanato. Mas outros programas, lá no Nordeste teve um programa sensacional, que é aquele das cabritas. E aí o pessoal se juntou e fez uma cooperativa para vender queijo de cabra. Na Serra Carioca, o pessoal se juntou para fazer queijo de ovelha. Se vocês forem no supermercado, ali no supermercado aqui pertinho, vai lá olhar. Quanto é que está 300 gramas de queijo de ovelha? Está mais caro que um daqueles queijão feito lá no Randon. Porque é uma política para incentivar a atuação do cidadão, inclusive financiando, de repente, alguma semente, financiando algum animal, para o cidadão melhorar o seu desempenho e melhorar a sua renda. Mas é mais fácil a gente, não, faltou dinheiro, vou aumentar o IPTU. Vai lá na Câmara e diz para os vereadores que, se não aumentarem os recursos, não vai sobrar dinheiro para isso, para aquilo outro. Intimidam os vereadores. Porque nós precisamos... Parem um pouquinho, gente. Vamos pensar bem na coisa. Será que, num momento de dificuldade, é momento de se aumentar imposto? As pessoas já estão apertando o cinto, comendo menos, gastando menos. Então, não, vou tirar mais imposto do cara. Até porque a Câmara é o principal defensor do povo, né? Vocês não são. O acusador do povo é o prefeito, o defensor é a Câmara. Então, a Câmara tem que pensar... Parei um pouquinho, meu. Está todo numa miséria desgraçada, ainda vou fazer esse pessoal tirar mais dinheiro do bolso para pagar imposto? Mas quem tem dinheiro, sim. Aquele que demonstra a riqueza, sim. Agora, apertar a regra geral é um tremendo de um contrassenso.
Então, as políticas públicas estruturam o sistema político, definem espaços e atores e delimitam os desafios que os governos e a sociedade enfrentam. Na verdade, essa questão de atores, né, quem é que faz parte, né, tanto cidadãos organizados, população, regra geral, os agentes políticos, vereadores, prefeitos. Tá? Então, todos eles fazem parte. A Constituição jogou lá no artigo 30 a possibilidade da colaboração de entidades na elaboração do plano plurianual. É mais uma forma de trazer colaboração externa para que se discuta as nossas proposições. Tá? Também, a partir da Lei 101, se intensificou a figura da consulta popular. Tá? Pessoas dos mais variados segmentos também tentando debater a questão das políticas públicas. Ó, lá no artigo 48 da 101, ele fala da participação popular e ele traz dois momentos bem distintos ali. Ele fala da participação popular na discussão de planos e orçamentos, é a parte na elaboração de planos e orçamentos, que é a parte do executivo, mas ele também fala na discussão de planos e orçamentos, que é a parte do legislativo. Isso significa que também o legislativo tem que buscar formas de debater os planos que lá chegam. Captar as necessidades dos cidadãos, né? e transformar isso em políticas. Né? Consultar das ferramentas que dispõe o poder público para compreender os problemas específicos de cada localidade ou grupo social e elaborar e implantar programas que possam servir para a redistribuição dos benefícios sociais e solucionar de maneira permanente os problemas gerados pelo processo de exclusão social. Mesmo que muita gente questione. Mesmo que muita gente questione. Tu fica falando dos processos de exclusão social. Na verdade, né, gente? E não vamos preocupar com quem está bem. Vamos preocupar com quem está mal. E não vamos preocupar com aquele que consegue sobreviver bem, que tem renda garantida, etc. E tal. Eu tenho que preocupar com aquele lá que fica contando moedinha no final do mês para comprar o pão. E não vou me preocupar única e exclusivamente com quem está empregado. Eu vou me preocupar com quem está desempregado. Com relação à avaliação das políticas públicas, vejo que isso é uma questão relativamente nova para nós aqui no Brasil, né? Porque nós nunca fomos de avaliar isso. Nunca fomos de avaliar a política pública. É uma questão relativamente nova. Né? E nós trouxemos até, digamos assim, o processo que existia na Inglaterra, né? Processo de accountability, de gestão pública, né? Que é no sentido de se tentar ver a qualidade das políticas, o resultado das políticas. Na verdade, o que os ingleses cobram lá é quem comanda e qual é a eficiência do resultado que ele tem naquelas políticas. Eles cobram muito isso. Lá o cidadão presta contas, tanto é que agora vocês viram a primeira-ministra lá teve que renunciar porque não conseguiu um plano para geral a saída da Inglaterra, um plano que não fosse tão doloroso, pagando tantas indenizações, sair da Inglaterra do mercado comum europeu. O que acontece? Não se deu bem, pega o chapéu e vai embora. Aí vem outro para tentar fazer o processo. Né? Então, eles cobram muito isso aqui. Né? Quer dizer, eficácia dos programas e políticas públicas. Veja que nós, como digo, nós não temos o hábito. Então, todos os anos, vai lá, faz o plano plurianual, bota dinheiro no orçamento, no próximo PPA é tudo de novo igual. Por isso que o contador é capaz de fazer o PPA, porque nós não avaliamos como vamos interferir e o resultado continua sendo, né, o mesmo indicador perverso. Não conseguimos avaliar, não conseguimos criar um programa que resolvesse. Veja que nós temos algumas questões interessantes, como, por exemplo, aquele manifesto do Bill Clinton, lá nos anos 80, quando ele comentou, né, que
os programas públicos não estão resolvendo, não estariam minorando os problemas da sociedade. Gastamos recursos com programas que não resolvem. O que ele cobrou? Maior eficiência. E se nós formos olhar, gente, muitas vezes, dentro dos programas que nós fizemos lá, nós não conseguimos essa tal de eficiência. O pessoal lá dos anos, que tinha lá seus 19, 20 anos, lá nos anos 80, lembra daquela... tinha um grupo chamado Traje a Rigor. Não é? O que ele dizia? A gente joga, joga e não consegue ganhar. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Faz o programa igual, resolve. Não, não resolve, mas no ano que vem a gente faz de novo. Resolve? Não, não resolve. Então, no ano seguinte, faz de novo. E o indicador, como é que fica? Continua mesmo. Não vamos longe. A nossa educação aqui no Estado, que já chegou a ser quase a ponta do Brasil, hoje nós estamos perdendo para o Maranhão. Daqui a um pouquinho vamos perder para o Piauí. Por quê? Porque alguma coisa está errada. O resultado lá nos leva a avaliar o sintoma aqui. O que está acontecendo? E isso vai em muitos municípios. Nós gastamos recursos e a coisa não funciona. Não vamos longe. Asfalto e estrada, a primeira chuva abre o buraco. Tá, mas o que está errado nisso? Alguma coisa está errada, senão não abria de novo. Então, lá no município, as doenças continuam as mesmas. Está lá o CID mostrando a doença, a mesma. E o que nós estamos fazendo para melhorar isso aí? Eu me recordo de um programa da uma cidade chamada Lagoa dos Três Cantos, vocês têm alguém aqui que é de lá, mas, basicamente, em cima de um diagnóstico, montaram uma política pública. A tentativa de deixar a cidade mais leve em cima de certos conjuntos de atividades. Nutricionista, para o pessoal diminuir certos consumos, o local para o pessoal fazer lá o seu footing, um médico para acompanhar. É uma política que veio para... Não sei se continuou depois, mas sei que eles ganharam um prêmio nacional na época por isso. Conseguiram fazer a cidade perder peso. Então, vejam bem, ó, nós temos lá o indicador mostrando que acontece com tanta frequência isso, tá, mas e aí? Eu preciso fazer alguma coisa. Hoje, no Brasil, nós estamos entrando numa fase, gente, extremamente perigosa, que é as pessoas em tenra idade já estarem inutilizadas para o trabalho. Diabetes, hipertensão. Então, esse cidadão que poderia contribuir para a sociedade, poderia trabalhar, ele agora está excluído. A depressão também. Embora muita gente diz que depressão é coisa de homossexual, não é, né? Não é, não. Muita gente, essa coisa... Não é. Muita gente... Não é. Ela é uma causa comum hoje em muitas sociedades. É a ânsia por tentar chegar a algum lugar que cada vez está mais distante. Tu vai, te mata estudando, passa num concurso, aí o cara diz, mas agora vocês vão se aposentar pelo teto da Previdência. O cara, matei estudando para ser melhor que 3, 4 mil, imaginando que ia garantir meu futuro, agora que eu vou lá para o outro lado. Ou aqueles que fazem faculdade e não conseguem emprego. Então, tudo isso vai levando. Olha, tem inúmeras questões, né, que levam, mas digo assim que são questões constantes. Aí nós temos que fazer um outro cálculo, gente, que nós não costumamos fazer no Brasil. Qual é o cálculo? Imagine o seguinte, eu peguei uma criança, o Estado gastou com ela na creche, o Estado gastou com ela no ensino infantil, o Estado gastou com ela no ensino fundamental, o Estado gastou com ela no ensino médio, o Estado gastou com ela na faculdade. Aí ela se forma, vai para onde? Estados Unidos, Canadá ou China. Quanto nós gastamos para formar essa pessoa que não vai deixar nada para nós? Da mesma forma, tu investiu tudo isso e o cara fica doente. Não pode trabalhar. Então, nós temos que começar a pensar nessas questões também. Não é só lá, eu vou gastar meu dinheiro aqui na creche, no ensino infantil.
Nós também temos que começar a pensar nesse país. Gente, esses países, China, União Soviética, Índia, Estados Unidos, Canadá, eles adoram brasileiros. É só tu te formar, pegar o diploma, que tu vai lá e entra, e o pessoal adora. Te carrega no colo até. Por que que eles adoram? Porque eles não gastaram todo esse dinheiro para te formar. Eles vão pegar o produto pronto. E aí tem gente que diz, não, o pessoal vai... Não, gente, isso aí é comum o pessoal sair daqui formado, nós gastamos tudo que tínhamos aqui para formar o cara vai render o fruto lá fora. Não fica no Brasil. Pois não? Você pode fazer pergunta? Tem uma questão interessante, foi bom tu lembrar isso aí. Foi bom tu lembrar isso aí. É uma questão interessante no seguinte sentido. Na universidade pública, a média de alunos é filhos de gente de classe média e classe alta. Poucos, até eu me incluo nesses poucos. Às vezes eu gosto de dizer, no tempo que eu fiz faculdade, eu era um dos poucos chinelões. Eu não tinha nada. Filho de ninguém, não era filho d'algo, fidalgo, não. Eu passei lá e constava o nome de sobrenome só. Do meu lado só sentava um grande sobrenome da cidade. Aí eu, como fiz universidade pública, eu ganhei bolsa para mestrado, resolvi licionar. Uma escola particular, ganhando um pouquinho, e tal. Universidade particular. E aí a minha estranheza é que o pessoal, que era meu aluno na universidade particular, a média era entre um salário mínimo e 2. E a maior parte provindo de escolas públicas de segundo grau. Se tu pegar assim, no vestibular aqui da URGS, a faculdade mais exigida é medicina da URGS. A segunda é aquela Federal de Medicina. Olha quem é que tira primeiro e segundo lugar ali. De onde sai esse pessoal? Não sai do Anchieta, não sai do Colégio Militar. Os primeiros lugares do vestibular, rigorosamente, Colégio Militar. Depois vem, então, os filhos, aqueles, né, do Leonardo da Vinci, do Anchieta, do Farroupilha. Mas mesmo esse pessoal que conseguiu fazer faculdade, como disse, né, que fez escola pública, que fez faculdade, mesmo esse, ele acaba indo para fora, porque ele quer um retorno. Aí o cidadão se forma, faz economia, se forma, vai para o mercado de trabalho, consegue um emprego de 3, 4 salários mínimos. Aí o outro chega e diz, fulano, lá nos Estados Unidos, não existe piso. Mas tu chega lá, tu vai ganhar muito acima de 3, 4 mil salários mínimos. 3, 4 salários mínimos. Lá não existe piso, não existe como nós aqui salário mínimo. É os acordos, né, dos sindicatos que dão os patamares, mas ninguém ganha menos que $1.000 por mês. Aí o que faz o cidadão aqui? Eu vou embora para lá. Vai lá trabalhar ou como profissional ou trabalhar em outra profissão. Tá? Mas, veja bem, vou voltar à questão que estamos comentando aqui, né? Nós temos que criar mecanismos aqui na base para que o aluno da escola pública possa, no mínimo, empatar com o aluno da escola privada. E o Estado tem mais condições de fazer isso. O Estado tem mais dinheiro. Por que não faz? Nós temos que discutir isso. Isso é apenas uma das várias questões. Nós temos várias questões, né, em termos de educação para falar, mas estamos dizendo o seguinte, olha, se nós não começarmos a pensar mais profundamente em como atacar determinados problemas, e veja bem, não é só tu querer dizer, não, vou botar o professor na sala de aula, não, eu também preciso ver como a família se comporta. Eu preciso ir lá examinar como ele se comporta lá no ambiente dele, fora da sala de aula. E, quem sabe, até criar programas para trazer a família para que comece a frequentar a escola. Frequentar o colégio escolar, o grupo escolar. Para quê? Para te começar a fazer com que a família entenda o processo educacional e o processo cultural que tem que envolver uma criança que está aprendendo. Porque nós temos um problema no Brasil, nós podemos evoluir intelectualmente em certos conhecimentos, mas nós continuamos culturalmente muito atrasados. Tanto é que o pessoal vota e elege os candidatos, no outro dia já sai
criticando, falando mal do próprio candidato. Publicamente. O pessoal elege um governante, não tinha falando mal. Então, nós temos um problema cultural muito sério. E aí, quando diz, vamos fazer a participação popular, vamos chamar o pessoal não vai e depois critica quem decidiu. Isso é um problema cultural muito sério. Acharmos que não devemos nos vacinar porque alguém lá disse que a vacina traz doença é um problema cultural sério. Acharmos que não devemos estudar porque não adianta estudar é um problema cultural sério. Achar que nós devemos ficar criticando o vizinho ou mesmo fazendo fofoca do vizinho em lugar de trabalhar para conseguir alguma coisa, é um problema cultural sério. Gente, tempo de ouvidoria, o que mais eu ouvi era fofoca de vizinho. Tipo assim, só para encerrar. Tipo assim, olha, doutor, aqui do lado mora o fulano, ele trabalha com meu marido, eles fazem o mesmo serviço lá na prefeitura. Só que tu vê que eu e meu marido temos uma casa simples e tudo mais, e eles lá têm televisão, têm carro novo, etc. Tal. Será que você podia dar uma olhada no que ele faz se ele não está tendo propina na prefeitura? Gente, a inveja mata. E mata mesmo. Então tá, gente, obrigado pela atenção, até uma próxima. Obrigado, professor Edson. Acho que uma das coisas que me chamou a atenção nesse tempo, eu estava pensando aqui, primeira coisa, eu acredito que vocês, vereadores, assessores jurídicos, eu vejo que tem aqui, tem o pessoal da assessoria, enfim, conversem entre vocês. Essa experiência de vocês estarem aqui, vocês podem tirar ideias para o município de vocês, façam esse entre vocês. Município X com município Y lá, talvez vocês vão deparar com situações que vocês possam usar. Outra coisa que me chamou na palestra a atenção, que eu queria reforçar, e aí é por experiência, até porque a gente tem assessoria jurídica aqui, a gente vê algumas situações. A gente vê muito nos municípios a Secretaria de Planejamento sendo formada por uma pessoa só. Eu acho que é importante vocês começarem a discutir lá no município que uma pessoa, hoje em dia, não dá conta de tocar a Secretaria de Planejamento. É uma das secretarias, eu arrisco dizer, nem arrisco a dizer, eu afirmo a vocês que é uma das mais importantes que um governo pode ter. É a Secretaria de Planejamento. Através dela, vocês vão aumentar o alcance, a busca de recursos e o planejamento, acima de tudo, para se ter um governo de qualidade. Tá? Oi? A Secretaria de Planejamento, dentro das funções, é planejar. É buscar recursos. Hoje tem o SICONF, que é uma ferramenta que fica a cargo da Secretaria de Planejamento para buscar recursos. Eu vejo muito os vereadores. O que os vereadores dos municípios pequenos se preocupam muito hoje? É na busca de recursos, através de emendas parlamentares. Mas vocês sabem que só isso não basta. É preciso esse trabalho da Secretaria de Planejamento. Tá?